Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama, tudo bem, gente? Espero que sim. Vamos nesse vídeo falar sobre a entrevista coletiva do Paulo Brax, né? Falando sobre como vai ser o Vasco em 2023. Acho que em vários aspectos foi um soco no estômago das emoções dos torcedores e torcedoras do Vasco da Gama. Mas tem pontos positivos nessa entrevista também. Eu quero debater isso aqui com vocês. Eu acho que teve ali... Acho que ela foi decisiva em vários aspectos, essa entrevista. Acho que ela foi muito importante em vários aspectos, essa entrevista coletiva do Paulo Brax. Vamos ficar né, comigo aqui nesse canal até o final, né? Vamos lá, gente. Eu quero que você saia daqui deste vídeo com um entendimento melhor aí do que está acontecendo no Vasco da Gama neste momento. Se eu, neste vídeo, ajudar vocês a chegarem a esse entendimento, ainda que mínimo, eu vou ficar muito feliz, tá? Antes disso, permita-me só falar que este vídeo tem o patrocínio da XBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida e que patrocina inúmeras equipes no futebol do mundo afora, né? Como Liverpool e Barcelona. Para você que curte uma aposta esportiva, por que não conhecer uma outra casa de aposta? E por que não aquela que é tida como a mais confiável do planeta, que é a XBet? Por que não? Não é isso? Não conhece ainda? Use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para se inscrever lá, se cadastrar. Depois volta aqui, pega o código promocional ONEXJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, até o limite de $200. Tá bom, gente? Mais que isso, para notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal também. Ô Josa, já sou inscrito, usando o seu link, já sou inscrito. Sendo assim, use e abuse de apostar pela OneXBet quando você for fazer a sua vezinha, tá bom, gente? E detalhe, hoje vai ter dois jogos muito importantes, né? Suíça contra Portugal. Pra mim, Suíça é Suíça ou empate, mas a dica que eu dou pra você é colocar mais de um gol, portanto vão sair 2 gols nessa partida, né? E Marrocos contra Espanha também, mais de um gol, portanto vão sair 2 gols nessa partida. Porque pra mim, gente, o Marrocos pode surpreender. Como eu gosto de aposta segura, então eu dou essas dicas aí de mais de um gol, tá bom? Vamos lá, gente, dá essa força lá pro canal, tá bom? A entrevista do Paulo Brax pra mim é um soco no estômago das emoções dos torcedores do Vasco da Gama e torcedoras também. Contudo, foi uma entrevista muito importante. Ele fala coisas ali... Gente, primeiro, qual é o grande problema do torcedor do Vasco? É o problema com as promessas feitas pelo Ander e também pelo Melo, o seu, né? Por exemplo, que o Vasco teria orçamento de Flamengo. É muito perigoso quando dirigentes fazem um negócio desse. Isso aí foi terrível e vai ser terrível durante muito tempo. Porque você mexeu com a expectativa de torcedor. Né? E o torcedor tem o direito agora de ficar bastante frustrado com o que está acontecendo e inclusive em alguns aspectos com a entrevista do Paulo Brax. Contudo, eu acho que o Brax não é responsável. Longe disso. Ele me parece até um tanto quanto constrangido, gente, e com muita dificuldade ali. Me parece um equilibrista no fio, né? Sem aquela, né, sem aquela vara, né? Um equilibrista no fio sem a vara, né? Tentando ali, gente, não detonar os membros da 777 e ao mesmo tempo tomando muito cuidado para não piorar ainda mais a insatisfação dos torcedores. Não é fácil lidar com isso, gente. E acho até que ele teve certa habilidade nessa entrevista coletiva. A coisa é complicada, o torcedor vai sempre se lembrar das promessas, não vão perdoar, eles foram realmente amadores nisso aí. Agora, cabe ao Brax, né, trazer as emoções do torcedor para a realidade. Gostemos ou não, acho que ele fez isso nessa entrevista coletiva. Ele foi muito bem quando ele falou que vai tentar construir um elenco competitivo no Vasco. E falou que não vai gastar todo o orçamento para este elenco já na primeira visita ao mercado. Não vai gastar tudo, né, no primeiro momento em que ele for as contratações. Ou seja, ele vai tentar fazer isso, gastar uma parte desse orçamento e gastar a outra parte na segunda visita ao mercado no meio do ano. Achei isso interessantíssimo. Muito interessante. Ao mesmo tempo, isso mostra que esse orçamento não vai ser tão grande assim. Esse orçamento não vai ser tão grande assim quando ele fala, por exemplo, da questão do Paulinho, que não foi contratado pelo Vasco. Por certo que o Paulinho pedia muita coisa, muito dinheiro, e é verdade, pedia mesmo. Né? Agora, o que vai chocar o torcedor e faz com que o torcedor não aceite isso é justamente aquele fato de que se era um orçamento igual ao do Flamengo, o Flamengo pode contratar um jogador como o Paulinho, assim como o Galo contratou. Então, de novo, o problema foram, né, aquelas falas dos dirigentes da 777, né? E que o Paulo Brax agora, né, que não tem nada a ver com elas, vai precisar lidar com isso aí, né? O elenco competitivo, acho que nesse ponto aí, eles só falam num detalhe aí, na minha opinião,
entrou aí numa contradição, que ele fala assim, que ele vai montar um elenco competitivo, ao mesmo tempo ele fala que vai entregar para o Vasco um elenco competitivo à altura das tradições do Vasco da Gama. Aí é complicado, porque se vai ser um elenco competitivo a partir de um baixo orçamento, é muito difícil que ele construa, já nesse primeiro momento, um elenco à altura dos grandes momentos do Vasco da Gama. Este é um ponto. Agora, nem tudo é perfeito, evidentemente. Acho que foi uma questão aí que ele se perdeu um pouquinho. É normal, eu também me perderia, né, em alguns aspectos. Eu também poderia falhar, e acho que ele falha um pouco numa questão. Acho que ele falha na apreciação do Red Bull Bragantino e no trabalho do Barbieri lá no clube de Bragança Paulista. Quando ele fala, por exemplo, que o Bragantino foi um sucesso, não foi muito não. Lá em Bragança o pensamento é outro. Né? Teve ali um momento em que chegou a um vice-campeonato aí da Sul-Americana, ok, mas a coisa não foi tão boa assim. E neste final de temporada o Bragantino ficou por um pontinho. O Bragantino foi para a Sul-Americana, era até para não ir, e por muito pouco não caiu para a segunda divisão. Foi um trabalho ruim, e também do Barbieri, e muito ruim do Barbieri. Então quando ele fala isso, quando ele faz essa apreciação do Bragantino, inclusive ele fala que o Vasco vai ter, vai mais ou menos olhando para o Bragantino, né, e vai tentar ser mais ou menos o que foi o Bragantino. Acho que também é um erro, porque num mundo está o Bragantino e no outro está o Vasco da Gama, não dá para comparar de forma alguma, né? Mas acho que ao mesmo tempo que teve aí esse erro, esse equívoco, e eu também erraria, deixo claro, né? Poderia errar em muitas coisas também. Ao mesmo tempo, eu acho que ele apresenta um contraponto muito interessante, que é quando ele fala da presença dele no América Mineiro juntamente com o Barbieri. Ele fala que o Barbieri era um outro treinador e que amadureceu. É verdade. Eu não sei se amadureceu e melhorou tanto assim como ele pensa, né? Mas amadureceu. É muito provável que tenha tido muito amadurecimento. E ele fala que ele também era um outro dirigente. Achei isso muito interessante. Muito verdadeiro da parte dele, muito legítimo. E mostra que esse dirigente do Vasco, na verdade, talvez seja o melhor que a CBCV tenha apresentado até agora para o clube. Né? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu lembro do trabalho dele no Internacional. Inclusive, eu estava conversando com um amigo do Inter, ligado ao Inter neste momento, há pouco tempo agora. E ele me falou muito, né, do trabalho do Brax, né, o quanto o Brax tinha um orçamento complicado e ele fazia o possível. O quanto ele ia até o limite para tentar contratar o jogador para o Inter. Mesmo sem dinheiro, ele entregou para o Inter boas contratações. O David não conseguiu corresponder, mas no Fortaleza era um jogador muito interessante sim e altamente indicado para o Internacional. Não se adaptou, é outra história. Também o Bustos, né, que hoje é um belíssimo lateral ali que caberia em várias equipes aqui do futebol brasileiro. O Nahuel Bustos, o argentino que estava no Independiente de Avellaneda. Então o Paulo Brax, mesmo com pouco dinheiro, com poucos recursos, ele fez um trabalho muito bom. Quando muita coisa não funcionou no Inter, a culpa foi muito colocada nele, mas está errado. Ele era o menos culpado. Na verdade, eu acho que ele foi um grande gestor para o Internacional e que trabalhou muito bem diante do orçamento que ele tinha. E é por aí também que, na minha opinião, pelo que eu penso, ele vai fazer no Vasco da Gama. Com um orçamento que não vai ser dos melhores, ele vai sim entregar alguns bons reforços. Agora, mesmo isso desagrada um pouco o torcedor do Vasco, a torcedora do Vasco, por quê? Porque, de novo, o torcedor e a torcedora fica se lembrando daquelas promessas feitas anteriormente. Este é um ponto. Não dá para não responsabilizar a 777 por causa daquelas promessas. Agora, evidentemente, o que o Brax mostra com essa entrevista é que a realidade é completamente outra. Doa quem doer, essa é a realidade. Ainda que os torcedores fiquem chateados, essa é a realidade. E dentro dessa realidade, ele vai tentar fazer o melhor possível. E acredito sim que ele possa mesmo fazer o melhor possível, gente. É isso. É difícil. É doloroso. Né? Porque não foi isso que foi prometido aí o torcedor do Vasco. Mas ao mesmo tempo a gente vê na entrevista coletiva que foi muito profissional. A gente percebeu ali claramente que ele supunha até algumas das perguntas que seriam feitas e se preparou muito para elas. A situação não é fácil para o Brax e vou dizer mais para você, até mesmo para o próprio Barbieri, que chega num ambiente aí muito bélico por causa dessas cobranças, né? E agora é o momento de apoiar o Barbieri, gente. E olha só, de qualquer maneira, o trabalho da 777 está só no começo. Pode ter sido um começo complicado, com sinais ruins, mas ainda é um começo e ainda merece. A despeito, sim, das observações críticas e construtivas que precisam ser feitas, é um começo que merece ser apoiado de qualquer maneira, de qualquer forma, pelo torcedor do Vasco. Porque o Vasco está acima de tudo. E acho que dentro disso, o trabalho também do Brax precisa ser muito apoiado neste momento, gente, porque ele não é culpado pelo que está acontecendo. Longe disso. Ele é um grande profissional que acho que pode fazer um trabalho interessante demais no Vasco da Gama nessa temporada de 2023, mesmo a despeito de todas as promessas feitas anteriormente. Acho que o trabalho vai ser, pode ser muito bom.
E se for muito bom, vai ser muito bom também, gente, por causa da presença do Paulo Brax como o homem forte do futebol no Vasco da Gama. É isso.